Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como declarar aluguel recebido de pessoa física ou de pessoa jurídica na declaração do imposto de renda da pessoa física. Meu nome é Elcio Guiotto e há 22 anos eu atuo com consultoria tributária de maneira geral, atendendo pessoas físicas e jurídicas. E hoje nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês como que vocês declaram os aluguéis recebidos na declaração do imposto de renda da pessoa física. E aqui vai uma dica inicial. Se você recebe aluguéis ou de pessoa física ou de pessoa jurídica em valores consideráveis, aí você já pode ter uma grande oportunidade tributária, pois o aluguel recebido na pessoa física, ele pode ser muito maior, tributariamente falando, do que o aluguel recebido dentro de uma pessoa jurídica. Então aí, a depender do montante de aluguel que você recebe, já pode nascer uma demanda de oportunidade ou para você ou para o seu cliente de eventualmente estudar a viabilidade de constituir uma pessoa jurídica para que todos esses imóveis sejam locados através de uma pessoa jurídica. Então aqui faz necessário a realização de um estudo tributário para avaliar prós e contras e custos tributários da operação. Mas em grande parte dos casos, a depender do montante de aluguéis recebidos, é muito mais vantajoso do ponto de vista financeiro e tributário ter esses imóveis locados dentro de uma pessoa jurídica. Mas isso a gente pode falar num próximo vídeo. A ideia hoje é mostrar para vocês de uma maneira bem prática como informar os aluguéis recebidos dentro da declaração do imposto de renda. Então, antes de entrar dentro do programa, eu quero lembrar vocês que em 2023 houve uma mudança em relação à tabela do imposto de renda para os recebimentos de aluguel. Porém, se nós adentrarmos nos cálculos, a gente pode também depois fazer um vídeo demonstrando esses cálculos, vocês vão verificar que as economias são mínimas quando você opta pelo desconto. Então precisa ser avaliado também se vale a pena ou não optar pelo desconto e optar pela sistemática de recolhimento do imposto de renda sobre os aluguéis na nova modalidade. Ou se vale a pena optar por manter os recolhimentos através de um carnê-leão mensal, tá? Então, olhando para dentro da alocação, para dentro dos efeitos dos impostos, os efeitos tributários dos recebimentos do aluguel, um primeiro ponto a lembrar vocês é que, dependendo dos montantes, nós estamos falando de um encargo tributário final de praticamente 27,5% sobre os recebimentos do aluguel quando a gente fala de aluguéis recebidos nas pessoas físicas. Então é importante que vocês saibam que esses aluguéis recebidos talvez dentro de uma pessoa jurídica pode ter aí sua carga tributária diminuída para 14,53%. Ou até menos de 14,53%. É claro que a gente tem que avaliar outros custos, com contabilidade, outros custos de transferências desse imóvel, porém, a grande parte dos estudos levam a crer, levam ao resultado de que o aluguel dentro de uma pessoa jurídica ele é muito mais vantajoso. Então, fique com isso em mente. Você pegou uma declaração do imposto de renda para fazer, ou você aí, que é um empresário que tem muitos imóveis na pessoa física, fica um alerta para você buscar um profissional para que seja realizado esse estudo e demonstre para você quais são os efeitos tributários e as possíveis economias tributárias. Então, quando a gente fala em declaração do imposto de renda, vamos vir aqui para dentro do programa. É uma informação muito tranquila de se fazer, tá? O preenchimento não é complexo. A única coisa que você vai ter que se atentar é se esse aluguel que você está recebendo ou o seu cliente está recebendo, ele vem de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Se é um aluguel recebido de uma pessoa jurídica, aonde vai ser informado rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. O que vai acontecer? Quando a pessoa jurídica fizer o pagamento do aluguel para a pessoa física, ela vai ter a retenção do imposto de renda retido na fonte. E aí vai ter um informe de rendimento demonstrando isso. Então, o que a gente vai fazer para preencher? Rendimento tributado recebido de pessoa jurídica. Então, aqui dentro da declaração, novo, vamos colocar aqui o CNPJ da fonte pagadora. Então, vamos imaginar aqui um CNPJ da fonte pagadora. Então, coloquei aqui um CNPJ. Recebeu, por exemplo, R$100 mil de aluguel no ano, tá? Com o imposto de renda retido na fonte, vamos colocar aqui R$15 mil. Aí notem que o próprio programa, ele já faz o cálculo, ó, por deduções legais, R$2 mil, por desconto simplificado, 2.597. Então aqui nós teríamos um complemento a pagar se optássemos pelas deduções legais, porém, pelo desconto simplificado, 2.000 a restituir. Então é muito simples, tá? O próprio programa faz essa avaliação. É claro que a gente tem que lembrar que os rendimentos do aluguel,
eles somam aos demais rendimentos para fins de impacto na declaração de física. Então isso a gente precisa também avaliar, porque se você só tem um aluguel, você pode ter aí uma situação. Mas se você tem um aluguel junto com outros rendimentos tributáveis, você pode ter aí um aumento da sua carga tributária em relação a esses aluguéis. Então precisa fazer aí um estudo tributário para avaliar, tirar ou não esses recebimentos de dentro da sua pessoa física, tá? Então a forma de declarar é essa, bem simples. E se o aluguel for recebido de uma pessoa física, como que a gente vai preencher? Rendimento tributável recebido de pessoa física. E aqui nós temos uma linha, né, uma coluna específica de aluguel. Então vamos imaginar que foi recebido R$10.000 por mês. A gente vai preencher aqui R$10.000 por mês. A depender da opção, nós temos aqui o cálculo do Carnê-Leão mensal, tá? Que deveria ser recolhido todo mês esses recebimentos. E aqui a gente vai informando os 10 mil todo mês, até dar lá os R$100.000 que a gente colocou no primeiro exemplo. Muito simples. Então, teve mês que aumentou o aluguel, foi para 11 mil. Então, você vai colocando aqui de acordo com os recebimentos e o próprio programa vai trazendo os impactos. Então, nota que chega um momento que o impacto tributário fica muito grande. Por quê? Porque o aluguel, ele chega a ser um rendimento que pode estar sujeito a 27,5% a depender da faixa e do valor do aluguel. Então, nós temos aqui um efeito tributário muito grande, ó. Vamos colocar aqui uma pessoa que recebe, por exemplo, R$200.000 de aluguel, em tese esse seria o encargo tributário, ó. Teria aqui um imposto a pagar de 29 mil por deduções legais ou R$25.000 considerando aqui os descontos da opção pelo simplificado. Então, quanto maior forem os aluguéis, tá? Se a gente colocar aqui, por exemplo, e nós estamos considerando, por exemplo, um rendimento de aluguel, uma parte recebida de pessoa jurídica e uma parte recebida de pessoa física. Se tudo fosse recebido de pessoa física sem retenção nenhuma, nós teríamos aqui, ó, praticamente 44 mil ou R$40.000 de imposto de renda, que dá praticamente 20% de alíquota efetiva. Então, é muito maior do que, eventualmente, se esses aluguéis estivessem dentro de uma pessoa jurídica, que poderia estar pagando aí na faixa de 14,53 ou um pouco menos, a depender do adicional do imposto de renda. Por isso que é importante fazer um estudo tributário para avaliar se vale a pena ou não manter os recebimentos de aluguel. Então, pessoal, no vídeo a ideia era mostrar para vocês que é muito simples informar os rendimentos de aluguéis dentro da declaração, e aí depende muito se é um aluguel de física ou se é um aluguel recebido de jurídica, mas a prestação de contas, vamos dizer assim, dentro da declaração de física é muito simples, é muito tranquila, e você aí que recebe aluguéis a partir de 2023, teve uma mudança, você precisa estar atento a essa mudança, porque não é uma mudança que trouxe grandes benefícios, tá? Já te adianto que não tem grandes ganhos tributários, mas pode simplificar aí pela possibilidade de não fazer o recolhimento do Carnê-Leão. Então vocês precisam estar atentos a essas mudanças e aí provavelmente a gente traz esse assunto em um vídeo específico, porque é um assunto que merece aí destaque, é um assunto que afeta grande parte dos brasileiros, porque hoje a gente tem muitas pessoas que têm imóveis locados com rendimentos de aluguel, e a gente tem aí uma carga tributária elevada para os recebimentos de aluguel quando eles estão na pessoa física. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho para receber em primeira mão os nossos vídeos que são publicados semanalmente, todas as terças e sextas-feiras, às 13 horas. E aproveite para compartilhar aí essas informações com outros tributaristas, com outros empresários, para que eles saibam pactos tributários que a gente tem dentro aí dos recebimentos de aluguéis, porque é um impacto tributário relevante e você pode, ou você ou o seu cliente, pode estar pagando imposto a mais e possivelmente através de um estudo poderia estar tendo uma economia tributária. Não tem muito o que fazer no passado, mas pode ser uma economia tributária projetada para o futuro, que pode trazer grandes ganhos financeiros para você. Um grande abraço, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo.